E aí, meus colegas futeboleiros, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui os trabalhos. Finalmente começou a Libertadores da América e não foi um dia muito bom para os brasileiros, né? Competições sul-americanas, na verdade, né? A Sul-Americana também começou hoje. O Atlético Paranaense empatou com a Alianza Lima em 0-0. O Santos ganhando do Blooming na Sul-Americana. E Goiás empatou com o Santa Fé em casa. E ficamos por aí também com o empate do Internacional, que é aqui eu tô destacando que foi o jogo que eu acompanhei, né? Que, aliás, o Internacional começou jogando melhor do que eu esperava, né? Sinceramente, os primeiros 25 minutos do Internacional no jogo talvez tenham sido os melhores minutos jogados na temporada do time do Inter, né? O Wanderson aparecendo muito bem, Alan Patrick comandando o meio-campo e o Luiz Adriano perdendo gols como habitualmente ele faz, né? O Inter começou a marcação funcionando, a marcação-pressão, alternando entre pressão e linha baixa, mas sempre que pressionava, o time do Medellín entregava a bola para os colorados, né? A diferença de qualidade é muito grande e o próprio time da Colômbia reconheceu isso, tá? Não foi agressivo, em nenhum momento do jogo o time do Medellín foi para cima, para abafar, para tentar ganhar. Parecia que o time da Colômbia estava satisfeitíssimo com o resultado de empate, até porque eles comandaram o placar por boa parte do segundo tempo, né? Mas o Inter fez um bom início de primeiro tempo, tá? Teve chance clara de gol e aí que falhou o Luiz Adriano e tornou o jogo muito mais difícil, né? Porque depois da metade do primeiro tempo o Internacional caiu muito de rendimento já. O jogo se equilibrou sem grandes chances de gol de lado a lado na segunda parte da primeira etapa. E aí a expectativa era de que o Mano Menezes conseguisse corrigir o time para o segundo tempo, né? Porque o que estava funcionando parou de funcionar na equipe do Inter. O Depena não faz um início bom de temporada, já não fez um final bom de temporada passada e tá fazendo muita falta, né? Porque a criação no meio-campo passa por ele e pelo Alan Patrick. Hoje só o Alan Patrick carrega esse fardo nas costas, né? Na segunda etapa, cara, começou do jeito que terminou a primeira, né? O jogo em banho-maria, porque o time do Medellín, apesar de ter tá melhor do que estava no começo do jogo, é um time muito limitado. Então o jogo acabava ficando disputado no meio-campo, algumas bolas alçadas, bolas longas, e nada acontecia até que por volta dos 5 minutos da segunda etapa o Medellín abriu o placar com uma falha bizonha do goleiro do Internacional. E é preocupante porque o gol do Inter há algum tempo não é uma posição segura, tá? Os goleiros que passam por ali não são grandes goleiros. E o que ele falhou miseravelmente, né? Ele sai para socar a bola, não acha nada. E fica fácil para o jogador independente abrir o placar. A partir desse momento do jogo, gente, o que a gente viu foi um Inter demorando para se recuperar. O Inter vai conseguir criar alguma coisa a partir de 75 minutos de jogo, ou seja, faltando 15 minutos para acabar o tempo regulamentar. E o Medellín, sem agredir também, só se postando, trocando passes, alçando uma bola ou outra, né, quando o Inter adiantava a marcação. Então o jogo ficou no estado, digamos assim, ó, da metade do primeiro tempo até o fim do segundo tempo, o jogo ficou em banho-maria, sem uma das duas equipes conseguir fazer grande coisa. No fim do jogo, o Internacional volta a pressionar, e aí acho que tem muito a ver com a entrada do Pedro Henrique, tá? Quando o Mano Menezes coloca esse jogador pela ponta direita, ele é um cara muito determinado. É um cara que tem uma qualidade técnica razoável, mas ele é muito disposto. Ele parte para dentro, parte para cima e também ajuda na recomposição, né? Quando o Mano coloca esse jogador, o time melhora, né? E o Internacional consegue pressionar, criar boas chances de gol, até que numa jogada pela na ponta esquerda, né, uma bola controlada pelo defensor do Medellín, vai lá o Lucas, jogador do Internacional, e rouba a bola,
cria jogada pelo meio da área, sobra para o Internacional empatar o jogo. E é engraçado que ambos os gols tenham saído com falhas bizonhas, né, das defesas. Uma do goleiro do Internacional, outra do lateral do Independiente de Medellín. Então, a partir desse momento, o jogo aí sim acabou. Acho que mesmo o ímpeto do Inter era por esse empate. Você vê que depois do empate o time dá uma baixada, uma relaxada. E o Medellín em nenhum momento no jogo agrediu. E também quando sofreu um empate não agrediu. Né? Parecia bastante satisfeita a equipe colombiana com 1-1. No fim das contas, acabou ficando, acho que, de bom tamanho. O melhor time foi o Internacional no jogo, tá? Mas a diferença não foi grande o suficiente para justificar uma vitória. E um resultado muito importante. Os colombianos até reclamaram de falta ali. Né? O VAR checou e liberou o gol. E um resultado que acabou ficando de ótimo tamanho, né, pro Internacional, porque é em tese o adversário mais difícil. Bom, o segundo, né? O mais difícil é o Nacional do Uruguai. Mas é fundamental para o Inter começar pontuando, né? E manter o Medellín com um ponto só. Porque em tese seria o time capaz de entrar nessa briga por classificação para a fase de mata-mata. No fim foi isso, foi um jogo apenas razoável, tá? Mas uma estreia mais ou menos dentro do que eu esperava do Internacional pelo começo da temporada. E não dá para reclamar não. Dos times que entraram em campo hoje, a grande surpresa foi o River Plate perdendo para o Strongest por 3-1 na Bolívia. E os brasileiros, tanto o Inter quanto o Atlético Paranaense, conseguiram um ponto fora de casa, que é mais ou menos a maneira com que um time se classifica na Libertadores a mata-mata, né? Empatando fora, ganhando em casa. Então, razoável. Uma estreia nota 6 do Inter foi suficiente para arrancar um empate. Amanhã tem mais Libertadores. Muito obrigado pela atenção de vocês. A gente volta no próximo grande evento esportivo. Valeu!